tua Bíblia, a paz do Senhor para você que está conosco pela primeira vez. Quem está conosco pela primeira vez? Aleluia. Tem alguém? Tem ali, queridos. Vamos fazer uma oração. Está chovendo bastante. Petrópolis já está com bastante água. Está chovendo bastante no Rio de Janeiro. E vamos pedir a Deus que Deus guarde as áreas de perigo, né? Lugares que são suscetíveis a desmoronamento e etc, e etc. Amém, queridos? Diga comigo: Senhor, guarda o Brasil, guarda o Rio de Janeiro, guarda os lugares, Deus, que o nível de chuva está sendo muito forte. Ó Deus, guarda, protege os lares, as famílias. Ó Deus querido, protege, Senhor amado, para que não haja um transtorno além do que é normal. Em nome de Jesus, dizemos amém, amém e amém. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 8. Tem vezes que Deus fala conosco alguma coisa, e foi isso, eu recebi de Deus o peso de compartilhar contigo essa palavra. Atos capítulo 8, como que um alerta, como que um aviso, como que uma advertência para mim, para você, para nós, corpo de Cristo. Atos capítulo 8, olha o que diz esse texto. E Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo, ele consente, ele aprova, ele valida a morte de Estevão. A sequência do versículo diz: irmãos, obreiros, alô, obreiros, pode parar, deixa quieto, para todo mundo, não esquenta, água é H2O, pode deixar, todo mundo deixa, é que está chovendo e o dreno enche, deixa encher, o máximo que vai sair, a gente sair nadando daqui, pode parar, não, deixa quieto, pode recolher os puxadores, senão a gente vai parar o culto para puxar água. Vamos voltar à leitura novamente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, mas pode deixar. O máximo que vai acontecer é a gente sair nadando, só isso. É que o dreno do telhado é muita água, então ele não comporta, ele transborda, e o máximo que vai fazer é a gente molhar o pé, só isso. Então, quando passa ali, passa com cuidado, porque os drenos que descem do telhado, ele joga muita água, e a água vai ficar ali. Amém, irmãos? Diga assim: é água limpa, não é esgoto. Então tá bom? Amém? E se cair água aqui, ninguém precisa limpar não, tá bom? A gente sabe nadar, amém? Vamos voltar para o texto. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Jerusalém é a igreja mãe, aonde começou tudo. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. A Bíblia diz que Saulo queria, mas entre o querer dele e o efetuar há uma distância abissal. Então, nesta noite, eu quero trazer esse aviso para a igreja, e quero que você receba esse aviso hoje, em nome do Senhor Jesus. Podemos dizer amém? Diga: Senhor, eu sei que Tu é Deus, o Todo-Poderoso, e tem o controle de todas as coisas, e eu digo amém, amém e amém. Tome o seu lugar, meu amado, tome o seu lugar.
Aleluia. O texto vai dizer para nós, sublinha essa expressão, naquele dia teve início uma grande perseguição. Naquele dia teve início uma grande perseguição. Isso é um fato. A igreja, ela não é aceita pelo este mundo que jaz no maligno. Isso é fato. O fato de você dizer eu sou um cristão, você já é olhado diferente. Não por culpa de quem te olha diferente, mas por culpa do espírito deste mundo. O mundo jaz no maligno, com toda beleza, com todos os lugares bacanas, mas por trás há uma ação demoníaca forte. Basta você viajar, sair para um outro país e você vai ver isso. Você, meu Deus, o que é isso? Que degradação é essa? Isso não é mostrado nas agências de turismo, quando diz para você, venha para conhecer o Mickey, venha para a Disney, ou venha para conhecer a Times Square, venha conhecer, é bonito, luzes, neons, LEDs, coisas bonitas, bacanas. Mas quando você chega ali e olha para aquelas ruas, você fica assustado. A quantidade de moradores de rua, dependentes, jogados pelo chão, como verdadeiros zumbis. Verdadeiros zumbis. Esse é o mundo que jaz no maligno. E basta você querer ser ou viver numa contracultura. Numa contracultura. O que é uma contracultura? É você ter um padrão de vida diferente. Você tem valores que são valores absolutos para você. Valores de família, valores de honradez, valores de caráter. Isso te faz quase que um alienígena. Mas ele é diferente, não fala palavrão, é diferente. Essa semana, um querido nosso, fazendo uma negociação, foi tão bonito o testemunho dele. É um empresário que tem uma propriedade que está negociando. E ele começou a negociar. Então, quando falou, mas quanto você está pedindo esse negócio aí? O advogado falou, eu quero tanto. Ele falou assim, mas está muito esse valor? Teria que ser um preço menor. O advogado começou a falar palavrão. Essa palavra aí, blá, blá, e falou meia dúzia de palavrões. Ele deixou falar. E quando falou lá pelo quinto, sexto palavrão, esse irmão falou assim, querido, boa tarde, foi bom te conhecer, mas não tem mais interesse não. Aí ele parou, baixou a bola, queridos, para com essas cadeiras, por favor, sai daí, senta lá, pelo amor de Deus, não me tira a atenção. Ninguém se preocupa com água hoje, amém? Diga assim, água é da chuva, amém? Amém. Água da chuva, deixa quieto isso. Meu amigo, não tem mais negócio. Mas por quê? Você fala muito palavrão. E eu tenho um tipo de vida diferente. Aí ele pediu desculpa. Não, senhor me desculpe, é porque eu sou assim. Então, mas não tem. Não, vamos negociar. E esse moço, no meu jeito, eu não falo palavrão dessa maneira. Você já falou aí quantos palavrões? Eu não consigo, eu passo mal nessa atmosfera. E a pessoa baixou a bola. Então tá bom, é do meu jeito. Então esse mundo, ele está assim. Agora, veja só, Saulo, a Bíblia vai dizer no capítulo anterior, no capítulo 7, que Saulo, ele é um jovem que está participando dessa morte. Capítulo 7, versículo 58, coloque na tela, 7:58. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo.
Olha esse contexto daquele tempo, que não mudou nada hoje, não mudou nada hoje. Um contexto de barbárie, de violência, um contexto louco. É assim que esse mundo está vivendo. E nós que temos filhos e netos, e que fazemos de tudo para educá-los, para formar eles, irmãos, a gente vai ter nossos filhos sendo colocados aí neste mundo. E como preparar eles para isso? Como preparar eles para isso? Ontem, sexta-feira, no evento das mulheres, o nosso obreiro Ricardo Trajano, ele faz segurança de uma empresa de segurança, e fez uma festa na Barra da Tijuca. Uma cantora aí, entre aspas, meia famosinha, e ela fez uma festa lá, e ele estava de segurança. Ele falou assim: pastor, a cantora chegou praticamente nua, pastor, uma roupa transparente, pelada, e a turma que estava na festa, uma turma marombada, pastor, daqui a pouco saiu uma briga na festa, pastor, que a segurança não pôde conter, teve que chamar um oficial da PM com mais reforço. Uma festa numa mansão de rico, de milionários. Pastor, a garagem tinha 4 Ferraris estacionadas, 4 Ferraris, mas pareciam que eram todos enlouquecidos. Este é o mundo que nós estamos, e não mudou nada. Esse jovem chamado Saulo, ele é um rapaz que está guardando as roupas de quem apedreja um ser humano. Estevão está sendo apedrejado, e esse garoto, esse jovem está ali, guardando, talvez gritando, uhul, uhul, uhul. Ele está torcendo, está na torcida. Estevão é morto, a igreja da época faz o sepultamento dele. Aí entra o versículo de número 8, capítulo 8, quando começa a dizer agora: e Saulo consentia na morte, ou seja, matar Estevão não mexeu com ele, matar Estevão gerou adrenalina nele, deu adrenalina, é legal matar Estevão. Aí diz o texto: naquele dia teve início uma grande perseguição. O que eu quero dizer hoje para você, para mim, para nós, irmãos? Gostaria de não ter que pregar isso. A perseguição vai chegar. A perseguição vai chegar. A perseguição vai chegar, irmãos. Vai chegar porque está escrito na palavra. Eu faço parte de um órgão chamado GKPN, é uma organização de pastores, de líderes global. Pastor reverendo Elias Dantas, que é o presidente, já pregou aqui algumas vezes, acabou de me mandar, o pastor da Ucrânia, foi preso pelas tropas invasoras, a esposa está desesperada, preso sem notícia, preso sem saber para onde foi levado, porque ele é um líder, há um rebanho grande, então prenderam o pastor, e levaram ele para onde? Onde está esse pastor? Está colocado aí para levantar um clamor por ele, a foto dele com a esposa, e está sem notícia, sem paradeiro. A perseguição, ela tem um dia que ela começa, e ela começou na igreja em Jerusalém. Aí o texto vai dizer, e Lucas que narra Atos, ele vai dizer que todos dispersaram, menos os apóstolos, a liderança, os obreiros, conscientes de que a perseguição vai chegar, tem que tipo marcar território. Não, vai chegar, não é surpresa que vai ter luta, não é surpresa que vão criar procedimentos para tentar impedir, para tentar restringir, não é surpresa. Então fique sabendo disso. Não é surpresa. Quinta-feira passada, recebemos aqui na igreja uma jornalista,
do Los Angeles Times, e veio fazer uma entrevista comigo. E a primeira pergunta dela foi: por que a igreja não gosta da esquerda? Eu falei: que legal. E conversamos bastante. E quando acabamos de conversar, olha como é que Deus trabalha, irmãos. Na quinta-feira, eu havia convidado um querido pastor, o prefeito Marcelo, para falar aqui na igreja. Um testemunho de libertação tremendo. Levou vários tiros, viveu no erro, no pecado, no tráfico. Exatamente no dia que ela falou: eu posso ir no culto filmar? Falei: pode, claro que pode. Posso filmar tudo? Pode, tem liberdade, pode filmar tudo, sem problemas. E ela ouviu o testemunho, porque eu havia falado: a igreja é um agente de Deus na terra para libertar vidas. A igreja é um agente de Deus para desfazer as obras do diabo. E ela sentada ouvindo ele dizer que levou tiro de tudo que é calibre e sobreviveu, preso, tinha acho que mais de 200 anos de cadeia para cumprir, e Deus fez um rebuliço, e hoje é um profeta de Deus aqui na terra. E ela ouvindo tudo isso, tudo. E quando acabou o culto, eu cheguei para ela e falei assim: minha jovem, ela é búlgara, se graduou no Canadá, mestrado nos Estados Unidos. Falei: tu coloca tudo direitinho, hein? Tu não nem aumenta e nem diminui, coloca tudo. Pegamos o zap dela e agora nos comunicamos pelo zap. Ora, a perseguição vai chegar. A primeira pergunta dela foi essa: por que a igreja ela é contra? Aí falou o moço lá, o Nine Finger, né? O Nine. Porque eu falei: não, minha senhora, não, nós não somos contra ninguém, nós somos por valores, nós somos por princípios, nós cremos na estrutura familiar que está nesse livro. Pai, mãe, filhos, nós cremos no respeito, nós cremos nos valores absolutos. É isso só, é só isso. Não é uma pessoa, são princípios inegociáveis. E nós somos assim. Aí eu disse para ela: mas vocês estão com... Aí falou o nome do moço lá, né, do JB. Eu falei: querida, se esse moço que você está falando, se ele amanhã falar assim: a partir de hoje eu libero a droga, a partir de hoje eu libero as misérias, a partir de hoje eu libero o aborto, imediatamente nós desembarcamos, nós saímos na hora e vamos dizer: meu amigo, segue o teu caminho, e se espirrar saúde, estamos fora, porque nós defendemos valores, não pessoas. Valores e não pessoas. A perseguição começa, todo mundo foge, menos os apóstolos, eles permanecem. Aí, olha só que coisa interessante, versículo de número 3, como se fosse pouco, aquele jovem ter ficado satisfeito com a morte de Estevão, olha o que diz aqui: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Tudo isso por que razão? Porque a pessoa confessava Jesus. Por que razão? Por que queria fazer tudo isso? Qual é o crime dessas pessoas? O crime é dizer: Deus é o Senhor e Ele tem um filho chamado Jesus Cristo. Por isso, a perseguição era em razão disso. Agora veja só esse tempo verbal que Lucas coloca: ele queria. Mas Deus, irmãos, eu anotei hoje os hinos que nós cantamos. Tua igreja canta assim: tu és rei. Então a gente tem que sair da retórica, né, da palavra e colocar verdade nisso. Cantamos hoje e não estava nada combinado. Tua igreja canta assim: tu és rei. Quantos aqui creem que o Senhor é rei? Tu és rei, rei dos reis e Senhor dos senhores. Tua igreja é rei. O próximo hino que cantamos foi: Jesus, te entronizamos, declaramos que tu és rei, a ti fazemos um trono de louvores. Vem e toma o teu lugar.
O mundo jaz no maligno, sim, ele jaz no maligno, mas o Senhor é rei, Senhor, rei dos reis. Aí esse moço aqui, e por que isso aqui está na Bíblia? Para falar comigo e contigo. Esse moço, ele decidiu destruir a igreja, porém, tem o capítulo 9, vamos para o capítulo 9 de Atos, tem o capítulo 9, irmãos, esse capítulo não mudou e esse capítulo vale hoje. Atos capítulo 9, coloque na tela. Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos tem discípulos do Senhor hoje aqui? Amém? Respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor. Quem nunca passou uma perseguição no trabalho? Quem nunca passou? Num quartel? Quem nunca? Eu lembro que eu vi meu pai sofrer um bullying, eu pequeno. Eu devia ter talvez, sei lá, 7, 8 anos. Meu pai de marinha, me levou no quartel para visitar o quartel dele, e tomar café e comer naquele dia lá no quartel. E meu pai me levou lá no refeitório, ele fardado. E eu do lado dele, ele falou assim: esse aqui é meu filho, Jaime, meu menino. E eu vi quando um colega falou assim: o crente não prende ninguém. Tentando dizer, meu pai quando estava de serviço, e eu escutei aquilo, pequenininho, olhei para aquele cara e falando assim com desdém: é crente, não prende ninguém, é tipo assim, é um mole, não é um cara. Eu pequeno, aquilo me doeu, eu acho que eu me contive para não chorar. Eu pequeno, olhei para aquele homem, aquele colega do meu pai, fardado, militar igual a ele, eu falei: Deus, queria que meu pai voltasse lá, rapaz, quem está pensando aí? Mas meu pai pegou aquilo e colocou para dentro, ele ouviu também, não deu nenhuma resposta. Quem nunca passou por uma perseguição, seja num banco, num escritório, pelo fato de você ser crente? Último ano de faculdade, era o xerife da turma, o professor, um criminalista famoso aqui no Rio de Janeiro, que já está até morto, envolvido com tudo que não presta, vem um dia e fala assim: a partir da semana que vem, sexta-feira, a aula é no Shopping de Bom Sucesso. Eu era diácono da igreja, sempre dedicado na obra de Deus. Aí eu não vigiei, levantei o dedo: professor, mas eu não entendi o que o senhor falou. Tu é surdo? A aula, agora, nossa aula vai ser no Shopping, porque a gente vai ficar lá conversando, tratar dos processos e ficar lá, uma confraternização. Aí eu falei: professor, tipo assim, eu não vou, eu tenho que ir? Claro que tem que ir. Eu falei, eu não vou. Ele disse assim: vou te reprovar. Eu era o xerife da turma, era o monitor. Aquele homem falou que a aula agora de sexta-feira, era processo penal, tinha que ser na mesa de um bar. Eu falei: Deus, eu não vou sentar lá com todo mundo bebendo. Vai passar alguém e vai dizer: o Jaime desviou, ele está bebendo. Eu vou te reprovar. Que luta! A turma veio em minha defesa: Jaime, muda de turno, vai estudar no outro horário, muda, e segura. Irmãos, o diabo estava ali, porque sabia que a gente fazia um culto todo dia, aqui na faculdade, chamado Gessuã, o grupo evangélico. O diretor, o reitor tinha dado uma sala para a gente, e a gente tinha culto todo dia, antes de começar a aula, Deus salvando, Deus fazendo maravilhas, orando por pessoas, e aquele demônio se levantou. Isso faz parte. Quem nunca trabalhou numa empresa, e quando sai o pagamento, alguém fala assim: e aí, vai dar quanto lá para a tua igreja? Alguém já até faz a conta para você, e você tem que engolir aquilo seco, e dizendo: Deus, me guarda, me esconde, me blinda, Deus, não deixa eu entrar nessa pilha, não deixa eu entrar nessa pilha.
Quem nunca morou num prédio em que um vizinho faz pagode, faz samba, e sabe que você é crente, bota aquilo para arrebentar tudo, e você vai reclamar, e ele ainda te desacata, porque sabe que você é cristão, você não tem uma arma em casa para ir lá tirar satisfação, ele sabe e vai tentar tirar proveito, ele sabe, isso faz parte. Saulo respirando ainda ameaças e morte, contra quem, irmãos? O que os discípulos fizeram contra ele? Nada. O que prejudicaram ele? Nada. Agora veja só, dirigiu-se ao sumo sacerdote, é ele que tem a iniciativa, ele não é mandado, ele não é comissionado, é ele que vai atrás de querer fazer isso. Que coisa diabólica, é ele que procura, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem presos. Se sentiam todo poderoso, se sentiam um verdadeiro Deus. Nós estamos vivendo um tempo assim. Tem gente por aí que está sentindo Deus. Deus. Eu não vou estranhar se daqui a pouco algum deles fala assim: vamos cancelar as transmissões de culto. Vamos cancelar. É culto de igreja? Cancela. Vamos cancelar as mídias, porque já começou. A gente está vendo isso aí. E não, em muitos lugares, para você fazer ali uma comunidade, uma igreja, você tem que pegar autorização, e sabe o que estão criando? De você perguntar à vizinhança, se a vizinhança aceita ter uma igreja ali. Não sei se você lembra, quando a IURD fez a catedral aqui na suburbana, talvez você não tenha lembrança disso, ou não prestou atenção nesse detalhe. Alguém lembra qual era o nome daquela avenida? Eu já falei, Suburbana. Por quantos anos foi Suburbana? A vida toda. Aí quando a catedral fez aquela obra ali da catedral, da Igreja Universal da IURD, fizeram de tudo para deter. Eu, por acaso, tenho muita amizade com a pessoa que coordenou aquilo. Ele dizia: pastor, que luta, cada hora tem um problema, cada hora. Mudaram o nome da rua, e botaram o nome de quem? De um sacerdote católico, para provocar. Então não vai ser mais Suburbana, agora vai ser outro nome, e botou outro nome. Agora no finalzinho da obra, irmãos, a prefeitura embargou dizendo: não está aprovado, vai ter que demolir, porque não tem espaço, vai dar um impacto no trânsito e não vai poder ter essa igreja aí. Mas o que faz, o que não faz? Não, só pode se fazer se tiver estacionamento para não sei quantos carros. Não sei se você lembra, ou conhece, ou sabe. Ali onde tem hoje aquele museu da maquete, aquilo tinha uma fábrica. A igreja, por ser uma igreja nacional e forte, ela comprou o terreno da fábrica para fazer um estacionamento. Senão não conseguiria inaugurar a igreja. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque está na Bíblia. A perseguição vai chegar. E hoje ela tá sutil em tudo que tu faz. Ela está sutil. Você diz que é cristão, e ele já te olha que você é crente, isso aí, esse crente vem para cá, e já está difícil. Em muitas entrevistas, quando você bota aqui é cristão, já te olha, né? A última escolha para o STF, porque era um cristão, um servo de Deus. Que paulada que foi, que luta que foi, que guerra que foi. Se fosse qualquer coisa, ele podia ser qualquer coisa, podia ser qualquer coisa, já teria entrado direto, mas porque era cristão, reverendo, não pode, porque ele anda com o negócio, é um livro chamado Bíblia, então não serve.
Essa é a guerra que nós estamos enfrentando. Esse homem, ele pede cartas e ele quer aprender mais. Esse homem ele tá faminto de fazer mais coisa. Versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, enquanto ele segue nessa sanha, nesse desvairo que ele está possuído, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou. A perseguição levantou, mas a luz do céu, ela vai chegar. Amém ou não amém? Você crê que ainda tem luz do céu? Ainda tem luz do céu. O céu ainda tem luz. O céu ainda tem luz. E a luz do céu brilhou ao redor dele. Versículo 4. Ele caiu por terra. O Todo-Poderoso, o gigante, o algoz, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me... Mas Paulo está perseguindo Deus? Não, teoricamente não. Ele está perseguindo crentes, discípulos de Jesus. Mas ele vai descobrir uma coisa, irmãos: quem toca num discípulo, está tocando em Deus. Você pode dizer amém? Quem toca num discípulo, está tocando em Deus. Saulo, por que você me persegue, Saulo? Ele podia dizer: mas Senhor, eu nem te conheço, eu estou só aprendendo crente, eu nem te conheço, eu estou só fechando os cultos, eu nem te conheço, Senhor. Aliás, Senhor, eu nunca falei nada contra ti. Saulo, quando você toca num pequenininho, tu está tocando em mim. Olhe para essa guerra do seu Vladimir. Quando você olha o poder bélico da Rússia e a capacidade de resistência da Ucrânia, é como um homem invadir um berçário e brigar com criança. O último míssil dele que ele mandou é uma coisa tão precisa e tão terrível e tão maligna, que chega a ser assustador aquilo. Voa na velocidade da luz, é uma coisa de louco. É com isso que ele está agredindo aquele país, destruindo tudo, arrebentando hospitais, casas. Como a Ucrânia pode se levantar contra essa força bélica? Ela não pode, mas ele está machucando a igreja, e a oração está subindo. A igreja na Ucrânia está orando, e nós estamos orando também, amém? Nós estamos orando também, a igreja está orando, o povo está orando, diz: Deus, para isso, detém isso. Irmãos, Senaqueribe, ele veio com 185 mil homens, aliás não, 185 mil homens, caiu pelo poder da ação de um único anjo. Deus não mudou. Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, ele perguntou: Senhor, quem é você? Ah, que gracinha, essa turma vai saber quem é Deus. Queria que você dissesse amém. Essa turma que está lá em cima vai saber quem é Deus. Eles vão saber quem é Deus. E não falta muito tempo não. Vão saber quem é Deus. Basta ter um aneurisma, basta ter uma coisa. Vão saber quem é Deus. Ou vai saber com a caneta na mão, ou vai saber no leito de hospital. Mas vai saber quem é Deus. Ah, vai. Eu tenho certeza disso. Vão saber quem é Deus. Senhor, quem é você? E a resposta foi: quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem sou eu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, a história vai repetir. Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ponto final. Versículo 6. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Uma voz que tem e não tem uma imagem. O que é isso? Versículo 9. Então ele se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Irmãos, o homem todo-poderoso agora está cego. Deus não mudou.
Repita, diga assim: Deus não mudou. O homem está cego. O homem agora precisa de gente que leve ele, que conduza ele. O homem agora está cego. E guiando-o pela mão. O homem que é o Todo-Poderoso, ele está cego. Então, quando você vê alguém muito assim, não se apavore, não. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Quando você vê alguém, não se apavore. Há um Deus no céu que não mudou. E Ele continua vivo no trono de glória. Diga aleluia, diga Senhor, Tu reina. Ele agora está cego e é guiado pela mão. O poderoso caiu por terra, está machucado. E lá vai ele lá, cego da vida. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. 3 dias cego, 3 dias na escuridão. Deus está quebrando ele completamente. Deus fez isso com Jonas, 3 dias no ventre daquele peixe. O próprio Cristo ficou 3 dias na sepultura. Ele está sendo quebrado. Você conhece alguém perverso, mau, iníquo? Conhece? Deus é especialista em quebrar. Deus é, irmãos, e Deus é 3 dias lá cego, sem ver nada, sem comer, sem beber. Irmão, surtou tudo dentro dele. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que diferença? O Senhor fala com Saulo: Saulo, quem és? E fala com Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Nesta noite, eu e você, quando o Senhor falar conosco, nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Você está aqui hoje? Eis-me aqui, Senhor. Saulo, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, estou pronto aqui para o Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O perseguidor, o maligno, o iníquo, o terrível, ele está fazendo o quê? Irmãos, Deus vai ensinar essas pessoas a coisa certa para fazer. Eu acredito, irmãos, que se esses ditadores aí, se não se quedar a palavra e a presença de Deus, eles vão ter que arranjar algum meio vão ter que fazer alguma coisa. Todos eles. A igreja é a expressão de Deus na terra. A igreja é a expressão de Deus na terra. Por que eu tenho que dizer isso hoje para você? Para você entender que você não faz parte de uma coisa qualquer. A igreja não é um clube. A igreja não é uma associação. A igreja é a expressão de Deus na terra. Encha o teu peito de ar, levante a cabeça. Você é a expressão de Deus. Amém, irmãos? Você é a expressão de Deus na terra. Levante-se e vá. Ele está orando. Versículo 12, olha que coisa interessante agora. E numa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias. Ele está orando e já teve uma visão. E a visão que ele teve é que você entrou lá e colocou as mãos sobre ele. E ele recuperou a vista. Versículo 13. É isso que eu quero parar um pouco e ver isso contigo agora. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Irmãos, Ananias é um homem de Deus, é um servo de Deus. E Ananias, ele está contaminado com o noticiário. Ananias está contaminado com o noticiário.
Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Troca a palavra homem e bota vírus. Troca a palavra homem e bota violência. Troca a palavra homem e coloque a boca de fumo. Coloque o que você quiser colocar. Coloque. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, ou desse negócio, de muito. Coloque. Irmãos, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso problema é que a gente eu não sei se não crê muito, ou se duvida muito, eu não sei o que acontece. Ele fala, Deus, eu tenho escutado horrores desse homem. É o que eu tenho escutado. O que você tem escutado? O que você tem escutado? Olha a resposta de Deus para ele. Olha o que Deus diz, 9:14. Aqui em Damasco ele tem autorização dos principais para prender os que invocam o teu nome. Versículo 15. Agora você vai ler para mim isso, vamos embora. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Você acredita, ou é muito para você, que certos personagens que estão aí, Deus está trabalhando na direção deles? Você crê nisso? Deus está trabalhando na direção deles. Deus está trabalhando na direção deles. Então eu quero que você entenda hoje daqui, a partir da palavra que Jesus disse para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, coloca na tela, 16, 18, eu quero que você, a partir desse texto, Mateus 16, 18, você vai ter uma perspectiva diferente do que estão fazendo aí fora. Coloca na tela. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, o quê? Você crê nisso, meu irmão? Você é igreja. Igreja não é o prédio, não é esse edifício. Igreja é você. Igreja é você. Diga para quem está do teu lado, diga assim, você é igreja. Diga assim, você é igreja. Igreja é você. Igreja é você. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja. Você é igreja. Você é igreja. Você é igreja. E não importa o que vão fazer contigo, não importa. Já contei aqui algumas vezes, quando eu era vendedor, o meu gerente praticante daquele ritual africano, afro. Toda sexta-feira tinha um batuque do tambor ali em Jacarepaguá. Eu era o crente. A área do Rio era dividida em regiões, e a gente ganhava comissão. Salário, era um salário mínimo, e a comissão. E a cada 3 meses, aquele homem, aquele gerente, me mudava de área. Eu era o campeão de venda daquela empresa. Campeão. Reunia e dizia assim, vamos fazer mudança na área. Jaime, que está na área 2, ele vai mudar para a área 5. Aí eu perguntava, e quantos clientes tem na área 5? Se teu trabalho é abrir cliente, quanto é que vende a área 5? O teu trabalho. E se não está satisfeito, passa no DP. Aquele homem, durante 7 anos, ele me mudou de área. Cada vez era uma área totalmente fraca, sem cliente. Mas sabe, irmãos, Deus está no trono. Deus está no trono. Sempre fui dizimista. Eu disse assim, Deus, se esse mês eu ganhar menos, meu dízimo vai ser menor. E tu sabe, Deus, que não é culpa minha. Eu dizia isso. E sabe, irmãos, primeiro mês era fraco, mas o segundo e terceiro mês eu ganhava mais que na região anterior. Foi 7 anos assim, 7 anos. Eu disse 7 anos, até que o gerente foi mandado embora.
Aí que eu reinei mesmo, na plenitude, nas vendas daquele local. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus vai dizer aqui também, eu lhes digo, que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então você, essa semana, quando você olhar o noticiário, não entra em pânico não, irmãos. Não entra não, porque Deus trabalha de uma forma diferente. Pode ser que as mortes vão ser mártires. E o mártir, quando morre, vai ser uma semente que vai nascer muito mais gente. Então não escandaliza não, prova de perseguição, pastor, toca a vida, porque Deus está cuidando da sua igreja. A igreja está caminhando, com crise, sem crise, com luta, sem luta, nós estamos avançando. Todos os dias, e você vai declarar todo dia: Senhor, eu sei que a tua igreja é a noiva de Cristo na terra, é a noiva de Cristo, e nós vamos vencer. Eu queria que você dissesse isso: nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Os colégios confessionais estão crescendo no Brasil inteiro, gente que nem da igreja estão procurando as escolas confessionais, onde tem princípio, para matricular os filhos. Por que razão? Porque não está concordando com essa situação, não está concordando. E enquanto nós vamos nessa luta, que vai aumentar cada vez mais, ela vai aumentar, claro que ela vai aumentar, a prova vai aumentar, vai ser mais difícil, vai ser mais luta, e a gente não vai ficar: meu Deus, o que é isso? Não, faz parte porque Jesus está voltando. Faz parte. Então a luta vai aumentar. Meu Deus, que prova! Jesus, olha, falou que é crente, está sofrendo bullying, ninguém convida para nada. Segue a vida em nome do Senhor Jesus. Segue, caminha, porque quando a prova vem para todo mundo, aí todo mundo fica religioso. Lá no começo da pandemia, o prédio inteiro botou no grupo dos moradores: 6 horas vamos fazer a oração da Ave Maria. Todo mundo na varanda, rezando a Ave Maria. Eu olhava assim: eita, quando vem o vento, fica todo mundo fica. Aí passa um pouquinho, todo mundo esquece. Todo dia, convocação, todo mundo na varanda, todo mundo com a luzinha do celular, e irmãos, parecia até um coral. Eu nunca vi tanta Ave Maria, cheia de graça. Falei: Jesus, todos os apartamentos com a lanterninha lá. Aí passou um pouquinho, esquece tudo e toca a vida e vai em frente. Mas a igreja de Jesus é triunfante. Não se escandalize. E aqueles que se levantarem, como Paulo, como Saulo, para perseguir e maltratar a igreja, Deus vai tratar com eles. E se você tem na tua família alguém que se levanta, Deus vai tratar com ele. Eu já atendi gente aqui na igreja, que o marido diz assim: eu te proíbo ir na igreja, te proíbo, você está proibida de ir na igreja. Aí ela falou assim: pastor, ele me proibiu. Eu falei assim: eu vou obedecer, porque eu não quero brigar contigo. Eu fiquei assim: meu Deus, que coisa linda. Só que tem uma coisa que você não sabe. Ele olhou assim: o que eu não sei? A igreja está aqui. A igreja está aqui. Você me proíbe de ir lá na igreja, né? Mas a igreja está aqui, o culto vai ser aqui. Ele fez caso. Ela foi lá para o canto, lá, sentou lá e começou lá: aleluia, glória a Deus. Começou a cantar e fazer um culto. Ele disse: o que você está fazendo? Foi um culto. Então tá, pode ir. Então pode ir lá para a tua igreja, pode ir. E como é que eu volto? Tu tem que me buscar. Tá bom, eu vou te buscar. Ainda teve que me buscar. Irmãos, é igreja, nós somos igreja, triunfante, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse homem caiu por terra e Deus transformou ele em um grande pregador. Você é a igreja de Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer. Se tem alguém hoje aqui, eu quero bater nessa tecla agora, que tem alguém em casa que está perseguindo, que não quer que você seja cristã, ou que luta, espera um pouquinho mais, que eu tenho uma notícia para dar: vai cair por terra.
Quem se levanta contra o Senhor vai cair por terra. Está na palavra. Quem é, Senhor? Eu sou quem tu está perseguindo. Tu está perseguindo a mim. E tu vai cair por terra e vai cair bonito, cego, 3 dias sem comer, sem beber, porque você se levantou contra mim. Eu quero nesta noite fazer um desafio para você. Se você conhece alguém que está se levantando, que está perseguindo, que está se opondo, eu queria que você orasse por essa pessoa agora. E orasse assim: Senhor, começa a tratar com essa pessoa. Comece a tratar com ele. Comece a fechar as portas. Comece a tratar na área profissional, na área da saúde, na área do emocional. Comece a tratar com ele, Senhor. Irmãos, todo perseguidor tem uma estrada de Damasco que ele cai por terra. Todo perseguidor tem uma estrada de Damasco que Deus diz assim, ó, é aqui que eu te pego, é na curva que eu te pego, e quando eu te pegar, eu vou te pegar bonito. Então eu queria que você orasse. Você tem um chefe que está perseguindo você, você tem um professor, não sei, você tem alguém que está aí querendo te proibir de cultuar, de celebrar. Comece a orar por essa pessoa. Senhor, eu oro por essa pessoa hoje. Encontra ele com amor. Veja, caiu por terra, mas não teve nenhuma fratura exposta, foi só um sustozinho. Caiu por terra, mas não teve nenhuma fratura de crânio, foi só um sustozinho. Porque Deus vai tratar com ele. E nesta noite, a palavra de Deus para você é essa: Deus vai tratar. Deus vai tratar. Quando ele cai por terra, e Ananias vem e põe as mãos sobre ele, caiu escamas dos olhos. Sabe por quê, irmãos? A cegueira, o entorpecimento. Quando você vê alguém que está muito revoltado, saiba, tem escamas nos olhos. E você vai dizer: Senhor, que as escamas caiam. O homem que mandava prender, agora vem Ananias e bota a mão sobre ele. Eu acho que ele pensou: meu Deus, essa mão vai me degolar. Vai degolar não, a mão de amor. E as escamas caíram. Eu quero declarar profeticamente hoje que as escamas dos olhos vão cair, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos colegas, vão cair por terra. E eu quero que você creia nisso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquilo que ligar na terra é ligado no céu. Quantos hoje ligam agora que as escamas vão cair por terra? Escamas da ideologia, escamas do desvio de conduta, escamas do comportamento. Sexta-feira, fazendo uma escalada, eu tenho aquela mania de... Você congrega onde? Quando eu estou lá chegando num lugar chamado Carrasqueira, 3 horas, morto de cansado, encontro 2 caras, que também estavam subindo, e paramos para respirar um pouco. Eu falei: tu congrega onde, cara? Ele me olhou assim, vi que ele impactou. Tu congrega onde, que eu perguntei? Eu sou desviado, Projeto Cara de Leão. Falei: conheço, meu amigo pastor. Conhece? Conheço. Falei o nome. Conhece mesmo. Rapaz, Deus marcou o nosso encontro contigo aqui agora. Aí eu comecei a falar: rapaz, Deus me libertou. Aí ele falou assim: pastor, eu vou confessar para o senhor, eu só tenho um vício. Eu estou achando que ele vai falar cigarro, maconha, bebida, qual é? Qual é o teu vício, cara? Meu vício é mulher. Perdi minha família, uma esposa maravilhosa, perdi meus filhos. Pastor, eu sou viciado em mulher. Irmãos, no alto da pedra da Gávea, eu meti a mãozão no peito dele, orei por ele, falei: demônio, inferno, sai dessa vida agora, sai dele agora. Pegou meu telefone, já mandou zap para mim, já mandou foto para mim: sai desse homem agora, dessa vida agora. Pô, pastor, eu nunca esperei receber uma oração do jeito aqui nesse lugar e dessa maneira. Falei: é Deus te encontrando, cara. Deus está te encontrando hoje, e você volta rápido para a igreja antes que a sepultura te encontre. O homem ficou mexido, grandalhão, parrudão, fortão, mas sai agora dessa vida. Sabe, irmãos, Deus hoje vai fazer cair escamas de quem está perto e de quem está longe. E eu quero que você acredite nisso hoje.
Você tem um nome de alguém que está com escama? Pastor, está com escama, não entende nada. Pastor, vive no mundo de Bob. Pastor, é contra tudo. Pastor, não entra nada no coração dele. A escama vai cair hoje. Amém ou não amém?